Cartas de Julho, uma narrativa pessoal. William Thomas Steele, de Chicago, 1917. O uso e o abuso das comunicações espirituais, a ponte proposta do outro lado da fronteira, 5 de dezembro de 1906. Meu mais caro amigo, estou indo agora enviando-lhe o que pensamos deste lado, relativo a uma palavra de aconselhamento que é muito necessária. Você está muito ansioso para fazer uma ponte, como você diz, entre os dois mundos. Nós também estamos, mas quando você diz isso, você percebe o que isso implica? Pergunta. Em que a realização teria efeito? Pergunta. Estou cada vez mais convencido de que o estabelecimento da verdade e a certeza da comunicação entre este mundo e o seu pode ser descrito, sem exagero, como uma coisa mais importante que toda a gama das possíveis realizações do homem mortal. Não há nada como isso, como uma influência do longo alcance que será exercício sobre todas as coisas. Por isso, modificará a mente e o pensamento do mundo em que você vive. Ninguém consegue entender como isso é verdade, enquanto ainda está imerso na matéria. Seu efeito sobre o foco da vida. Você não deve, portanto, pensar que estou recuando ou desejo, no mínimo, detê-lo da tarefa a que tiver definida através de sua mão. Mas antes de começar seriamente a ponte para o golfe, eu acho que seria correto recordar-lhe o que vai fazer, o que ele vai fazer, ou melhor, o que ele vai trazer. Para isso, irá alterar o foco da vida. O foco da vida está no presente para a maioria das pessoas, confinado entre o nascimento e a morte. O foco será alterado quando, uma vez que você deixar claro como, não como pode ser, mas como uma certeza científica, que vivemos aqui, que podemos nos comunicar com você. E quando você alterar o foco da vida, o que é que você faz? Pergunta. Você altera a perspectiva de tudo. Uma mudança não totalmente boa. Você não consegue imaginar como o mundo ficará transformado. A mudança será, eu bem sei, boa e principalmente para o bem. Mas nenhuma revolução ocorreu por causa. Nenhuma revolução ocorreu por acaso. E aliás, que tenha trazido também o mal. E sua ponte não será diferente de qualquer outra coisa. Uma mistura de benefícios. Você deve estar preparado para muitas decepções. E muitas vezes você vai desejar nunca ter tocado no assunto. O trabalho do construtor de pontes é atravessar um abismo. E abismos são abismos. Eles não são paraísos. E quanto mais útil for o trabalho, mais aparecerão obstáculos. Não imagino que seja fácil. Via dolorosa, sempre via dolorosa. A maior dolorosa é a via crucis, mas é o caminho da salvação. Bem, então vou continuar. Primeiro você irá alterar o foco da vida. O que você vê? A perspectiva correta é quando o foco está corrigido por uma linha delimitada. Torna-se errado quando a linha é extrapolada indefinidamente. Você é impaciente, mas continuarei. Como isso afetará as igrejas? Em segundo lugar, você vai, na medida que você for bem sucedido, destruir por um rápido momento. Aqui foi interrompido. Onde eu te deixei? Pergunta. Não é nada, você está desligado. Sim, eu estava dizendo que você vai destruir, como se usasse uma espada e golpeasse toda a teoria da vida futura que está convencionalmente realizada e acreditado pelas igrejas. Irá permitir a voz daqueles que estão aqui quanto ao que sabemos, vemos e sentimos. E isso não é o que se tem sido convencionalmente ensinado a esperar. Agora eu não acho que você vai achar o que temos a dizer diferente muito das mentes mais inteligentes e espirituais que chegaram a transmitir por inspiração. Os princípios fundamentais são os mesmos. Nada temos a dizer-lhes que não foi declarado por Jesus, mas temos que dizer-lhe que as ideias que foram recebidas e ainda são ensinadas por muitas igrejas, como para o estado futuro do homem, simplesmente não são corretas. Elas fazem você acreditar que não é verdade e que não há dúvida de que, se você conseguir abrir o bureal, que é para a ponte, para o abismo, você irá levar essas ideias inacreditáveis para qualquer um. Um grave perigo. Quando você faz isso, você corre um grande risco. Por esse motivo, essas ideias brutas, cruas e falsas, como eles são, no entanto, são provavelmente a coisa mais próxima da verdade que muitos homens podem assimilar. Isso é o que faz em cada transição, de menor a maior verdade, tão perigosa. Alguns não podem seguir a declaração mais clara da mesma verdade, e assim elas estão perdidas. Quando você, uma vez, estabelecer as verdades da continuidade da existência, a possibilidade de comunicação entre os mundos, haverá uma grande lacuna, que não uma lacuna, um grande vazio deixado na fé de muitos. Esta é a razão porque estas coisas não são reveladas muito de repente.
Se eu pudesse fazer tudo o que está na minha mente para fazer de uma só vez, você faria mais mal do que bem para outras pessoas. É só por graus lentos que a nova verdade deve fazer o seu caminho. Mas isso não é motivo para recusar a reconhecê-la. Deve haver um primeiro. Seu primeiro nunca será bom em um avanço que se torne seu simples dever. Não, você deve ir em frente, mas o consolo de que vai sustentá-lo quando se encontrar com as decepções é que se você tinha feito algo com mais pressa do que você deveria. O apelo para as rotinas. Eu quero que você perceba que os grandes sulcos estabelecidos em que a verdade tem incorporado em si não podem ser destruídos sem ferir a própria verdade. Isso é o que eu sinto que devo dizer para você, pois há grande perigo de você esperar muito e esquecer a sombra, se você for impaciente e esquecer os processos lentos da natureza. Assim você pode desistir de tudo, e isso seria um crime. Vou dizer imediatamente qual será o resultado. Quando uma vez o seu serviço estiver estabelecido e qualquer pessoa puder entrar em comunicação com os espíritos desencarnados de seus parentes ou amigos, haverá uma imediata... 3 pontos. Pergunta. Descrença no inferno? Pergunta. Não, você está errado. Não, o principal resultado não será a abolição da velha crença no inferno, para o que já está abolida. As pessoas não acreditam mais no inferno de fogo, e elas têm, pelo seu recolhimento, de esquecer que existe um inferno real, que será revelado muito claramente pelo seu serviço. Não, por favor, deixe-me dizer o que tenho a dizer, sem empurrar as perguntas sobre a minha mensagem. O resultado principal do serviço. A mudança principal que será feita pelo serviço de ponte que você está desejoso de fazer será aumentar, em uma medida bastante inconcebível, a consciência da responsabilidade de vida. Você pode achar estranho que a verificação de uma outra vida deve aumentar a importância desta, mas essa é a verdade. E você nunca será capaz de compreender a importância de sua vida até que você a veja a partir deste lado. Você nunca estará por um momento ocioso de influenciar a eternidade. Você pode pensar que isto é uma figura de linguagem, mas não é. Você está muito mais do que imagina, tornando este nosso mundo naquele mundo de vocês. Você faz sua própria vida futura. Sim, este é um artigo produzido, por assim dizer. Você está no tear do tempo, tecendo o tecido deste mundo. Você faz a sua própria vida, sim, e transforma a sua vida aqui. Você faz a sua próxima vida. Você a faz no dia a dia. Você a faz hora após hora. Você faz a sua próxima vida. Eu gostaria de poder me expressar com mais clareza. Você vai dizer que esta é a verdade de todas as religiões. Sim, o que todas as religiões ensinam é a verdade, mas você não percebe isso. E muitas vezes você nega. Se pudesse nos comunicar com você, você negaria agora, pois não há aqui nenhuma transformação súbita. Como é que você era? Não há nenhuma quebra de continuidade. Você começa de onde parou. O que você é, você permanece sendo. Sim, você deve me deixar escrever o que tenho a dizer, sem me interromper, como você faz. O rei da lei eterna. O que eu vejo que será o resultado do serviço é aprofundar imensamente e fortalecer o senso de responsabilidade da vida. E isso vai ser bom, sem dúvida. É o que precisa de reforço, mas não vai ser tudo de bom. Existe o período de parecer fazer do reino da lei algo tão inexorável deste lado como está no seu. E o fatalismo terá então a eternidade bem como o tempo. Você vai ver que a vontade de Deus de você decifrar aqui e ali como lei se estende ininterruptamente do seu lado para o nosso. Você vai descobrir que nós neste lado, que somos capazes de ver, sentir e saber que Deus é amor, também iremos dizer-lhe que o amor não mais sobre este lado do que o seu opõe-se à dor e à tristeza, aos fenômenos da imperfeição. Nós não o alcançamos, avançamos para a marca de nossa alta chamada aqui. Vamos lá. Pense que somos transfigurados na plenitude de sua glória, porque a casa terrena do nosso tabernáculo está dissolvida? Pergunta. Não, na verdade. Nós somos como nós somos. Quando o nosso vestuário terreno se destrói, nós permaneceremos. Nós permanecemos. O avanço desse sentido de continuidade da existência do reinado da lei e do fogo, da responsabilidade do tempo para a eternidade, tudo que isso implica será maior chaga que seu burel poderá fazer.
o aumento de seriedade. Haverá uma grande seriedade, determinada seriedade sobre a vida. E determinada seriedade sobre a vida. Haverá muito mais seriedade na vida. Não haverá mais a consolação de que muitos têm entendido, de que a morte chega e acaba com tudo, todos os problemas. A morte não termina tudo, mas ela inicia muito, muito. Mas não me deixe desanimar. Há muito mais o bem do mundo no mundo do que o mal. E se o Boreal for levar a tristeza àqueles que não conhecem Deus, pois nada pode escapar dele. Vai ser revelado que Deus fez seu amplo universo um lugar de luz onde tudo é amor. 12 de dezembro de 1896. Meu amigo, quando você estiver em Boreal de comunicação pronto, você ficará sobrecarregado com pedidos de ambos os lados. A morte como a serva do homem. E você vai descobrir que existem milhões, multidões. Você vai descobrir que existem multidões que irão pedir mensagens, mas não a receberão. Você se lembra do que eu lhe disse? No início que eu poderia obter uma resposta ou dizer-lhe por que uma comunicação não fora restabelecida. Agora há muitos deste lado que tentarão entrar em contato com aqueles do seu lado e eles falharam. Você tem muitos do seu lado que farão a mesma tentativa e irão falhar também. E assim será, e assim deve ser. Porque há muitos momentos em que a morte, agindo como divisor, é altamente necessária. Agindo como uma função útil do serviço do homem. É possível imaginar o mal que resultaria de se todos os mortos, como vocês os chamam, pudessem perseguir a vida terrena. Uma porta aberta sempre ou facilmente seria demais para vocês. Perguntei, então é melhor não o deixar sozinho. Resposta. Não. Tenho a certeza de que o Boreal poderia ser uma grande bênção, mas também poderia ser uma grande maldição. Quando você tem a mão morta, não, a frase não morta não está correta, mas seria sensato dizer que uma limitação da ação direta de uma multidão de espíritos sobre os encarnados é muito desejável. A morte do libertador. Há multidões de almas a quem a morte tem sido uma grande libertação, quer dizer, tirou pessoas que foram duras, cruéis e despóticas. Não é bem assim, às vezes foi até uma grande gentileza remover aqueles que foram muito bons e cujos cuidados diminuíram, cujo amor e ternura enfraqueceram para com a vida crescente. Estas influências são de lamentável, pois impedem o pleno desenvolvimento da alma, embora haja pouco perigo de que as vítimas da tirania e da opressão busquem restabelecer as relações com os seus opressores que vieram para este lado. Existe um grande perigo para os fracos, cujo suporte e cuja permanência vai procurar recuar sobre o apoio que os irritou. Se pudesse alcançá-los através do Boreal, mas não há perigo neste aspecto para impedir você de fazer este bom trabalho, pois a influência daqueles que vivem conosco aqui a luz do amor do Pai só pode ser para o bem. Um possível mal do espírito guia. Há muitos espíritos desencarnados, mas ultimamente cujas comunicações, embora enquadradas com cuidado e inspiradas pelo amor, seriam travessos e nada úteis. Porque, meu caro amigo, quando você me pede orientação, muitas vezes eu sinto que eu poderia ser uma grande maldição para você. Isso se eu lhe fornecesse como deseja. O que posso fazer é dizer-lhe como as coisas parecem, para lembrar também de que, embora muitas vezes eu veja mais do que você, e você não está vivendo as condições que prevalecem aqui. Minha posição é apenas uma condição melhor para julgar muitas coisas de onde estou. Às vezes estou autorizado a dizer-lhe coisas com antecedência para fim de testar e dar-lhe garantia. Mas não deve ser nada senão uma maldição para você se eu fosse tentar dizer o que você deve fazer. Seria como uma mãe sempre carregando uma criança. Ela nunca mais poderia andar. Além disso, eu não sei. Você não deve pensar em mim onisciente, porque eu não tenho o meu corpo, meu velho corpo. Eu não tenho meu corpo, meu velho corpo. A lição de autossuficiência. Meu amigo, se você pudesse ver e entender o que é o propósito da vida, você iria entender o quão fatal seria permitir dar respostas a todo e qualquer choro e pedição e pedido de orientação. Há muitos que o farão se a comunicação fosse aberta. Esqueça isso e dê conselhos àqueles que consultam, orientando-os de que isso lhe trarão mais problemas. Isso não deve ser dirigido a nós. O objetivo da nossa vida é evocar Deus para desenvolver nosso interior. Não devemos evocar e permitir que outros nos controlem com suas informações. Você perceberá que o propósito do Pai não pode ser prejudicado pela loucura de seus filhos, seja deste lado ou do outro. Esses espíritos que tentam interferir, muitos serão confundidos. Eles vão errar e ser descobertos. Sua autoridade será destruída e eles terão seu fim quando o correto voltar novamente.
A menos que você pudesse olhar de fora, você perceberia quanto dano pode ser feito pela tentativa das pessoas do seu lado em ficar obtendo os pensamentos feitos por eles, por nós espíritos. Há muitos pais apaixonados e outros ansiosos desse lado, que só desejam continuar a exercer a autoridade pela qual eles ofuscarão as almas dos seus filhos na terra. A balança a favor do serviço. Você pode se perguntar então, por que eu deveria estar tão preocupado em começar o Boreal? Eu lhe respondo, porque o uso dele faria mais coisas boas do que coisas ruins, porque você deseja ter um telefone e não quer aproveitar e evoluir, ou para sempre lhe seja dito o que fazer. Telefones, sem dúvida, pode facilmente tornar-se um incômodo, e um Boreal da minha mente pode ser um incômodo. Pensa apenas no que isso implica. Se você pudesse proteger a comunicação a fim de provar que a vida continua, que o amor dura e que o outro mundo está em contato com este, não é suficiente? Pergunta, se fosse só por isso, já valeria a pena. Apenas para restaurar a consciência do que o mundo invisível é uma realidade do amor eterno, único. Fazer do desconhecido conhecido. 31 de dezembro de 1896. Quando estiver pronto, vou lhe dizer mais sobre o que acontece quando você passa para este lado. Não, eu não quero escrever isto para este número. Eu só estava pensando em uma amiga que faleceu, sobre ela e a terra desconhecida. Por isso nós queremos tanto esse Boreal, para torná-lo a terra conhecida. Isso é o que você vai fazer. Quanto mais você tornar possível a comunicação entre as dimensões, conhecer o desconhecido, a verdade sobre o além, é o que esperamos. Isso certamente é o que você deve perceber. Do que vale a pena conhecer em primeira mão, você vai descobrir que os espíritos que irão se comunicar com seus amigos através do Boreal farão declarações muito diferentes. Eles irão diferir indefinidamente de acordo com seus diferentes temperamentos e a maneira de que as almas são autoridades conflitantes. Eles farão declarações que diferem muito, coisas que irão confundir aqueles que pensam que a multidão infinita de experiências individuais pode ter uma única resposta. Haverá um grande número de créditos baseados em experiências pós-morte, que variam de acordo com o caráter do indivíduo. O homem encontra neste mundo muito mais do que ele é capaz de criar. Todos nós fazemos o que vivemos. E como cada um faz uma vida futura diferente para si, todos darão diferentes versões da vida que fizeram. Você encontrará tão pouca uniformidade aqui quanto do seu lado. No entanto, você descobrirá que no Boreal muitas informações irão concordar entre si. Eles diferirão infinitamente sobre as leis, as teorias e as possibilidades, mas eles concordarão sobre os fatos. Por exemplo, você não encontrará a partir de nós deste lado qualquer declaração autorizada em relação a qualquer religião, que será reconhecido como verdadeira por todos os espíritos comunicantes. Eles estão todos em etapas e fases diferentes, e a religião de alguns será absolutamente impensável por outros. A continuidade da existência. Mas isso você encontrará. Não haverá nenhum espírito de qualquer estágio de desenvolvimento que retorne para se comunicar através do seu Boreal, que afirmará que não há nenhuma quebra ou ruptura da continuidade da existência individual. Todos eles vão dizer que a morte é uma transição em vez de uma transformação. E que, embora a transição seja muito importante, pois nada destrói a vida da alma, todos lhe dirão isso. Todos testemunharão o fato de que eles continuaram vivendo uma existência consciente, não foi marcada por nenhum abismo comparado à vida que levava aqui. Há sem dúvida uma mudança, mas é de circunstância, não de caráter. A memória pode ser acelerada em vez de embotada. A mente vê com mais clareza. A irrealidade da matéria. A fantasmagoria da matéria desaparece. As máscaras e o mascaramento que esconde a verdade dissolvem. O que é importante é o que é universal. Não há um espírito que se comunique, que não afirmará que a matéria no qual você está imerso é como um vapor, um mero fantasma da mente que se desvanece. Só o espírito existe, seja no corpo ou fora dele. E a vida da alma vive. Estas duas coisas, continuidade da identidade consciente e o vazio da matéria, todos eles vão dizer-lhes, são conhecidas por eles, são fatos universais, e eles atestarão um por um. Onde nós nos encontramos não pode haver erro sobre esses pontos. O que você está pedindo
que eu entendo, sim, eu entendo, o que você diz é verdade, mas nem todos os espíritos percebem a sua verdade. O que eu disse sobre o amor ser o fôlego da nossa vida é verdadeiro, mas o que é triste é que há multidões aqui na qual isso ainda uma coisa desconhecida, como é com você. Como o Burial pode fazer mal. 20 de dezembro de 1896. Quando você tiver estabelecido o Burial, da qual lhe escrevi tantas vezes, você deve saber que será incomodado por muitos que querem entrar em comunicação com os mortos. Seja uma boa finalidade, os dois mundos ajudarão muito um ao outro, mas eles também podem atrapalhar, e quando a comunicação excede a ajuda, então a porta aberta se fecha. Agora vou dar-lhe exemplos, mas por favor perceba que muitas vezes as pessoas do nosso lado que desejam entrar em comunicação com as pessoas ao seu lado, desejam para o mal e não para o bem. Agora há 3 classes de pessoas que estão determinadas a procurar a comunicação para seu próprio interesse. Aqueles que não têm autoconfiança. Em primeiro lugar, existem aqueles cuja independência de caráter e autoconfiança tenha sido solapada, na medida que eles passaram os que o assombram. Na medida em que eles passaram os que o assombram, eles vão buscar serem guiados ainda, e se eles tiverem sucesso, essas comunicações vão lhes fazer mal, para o benefício do que chamamos de morte, é que ele deixe espaço para os restantes se desenvolverem. Quando você começa, aqueles que foram mimados pelo cuidado e autoridade dos pais ou responsáveis acabam procurando serem guiados pelos espíritos. E com isso irão se prejudicar se obterem sucesso nas comunicações. O que você tem a fazer é crescer forte e independente. O que você tem que evitar é ser mera sombra ou eco, ou pior ainda, mero fantoche de uma outra vontade. A morte salvou muitos dos vivos do que os teria arruinado. E se você abrir o seu Burial, eles vão tentar evitar serem salvos. Aqueles que aprenderam a se inclinar vão apoiar-se no espírito desencarnado, enquanto que eles devem apoiar-se em si mesmo. Quem não confiar em sua própria alma, a perde, e quem não contar com a voz de Deus em sua própria alma vai procurar em vão pelas vozes além da fronteira. 2. Para o inutilmente curioso. Em segundo lugar, a segunda classe de pessoas a quem seu Burial será maquiavélico é para aqueles que são apenas curiosos, meros intrometidos. Como uma coceira curiosa, vão perguntar se um desejo profundo de conhecimento sobre o outro lado e nenhum desejo real de se comunicar com os falecidos. Eles lotam o seu Burial como se eles fossem um museu do centavo, colocando moedas na ranhura para obter alguma novidade. Eles não vão receber nada de bom, eles não são sérios. Eles simplesmente vêm por motivo de curiosidade, um amor de sensação. Eles não vão receber nenhum bem, pelo contrário, eles podem ficar mal. 3. Para parceiros no pecado. Em terceiro lugar, aqueles que não são poucos em números e que irão desejar perpetuar uma relação pecaminosa. Eles não vão admitir isso. Coloque-os para buscá-lo fervorosamente, desesperadamente, mais frequentemente do que você imagina. E isso pode ser concedido a eles. A aliança que havia sido cortada pelo túmulo pode ser retomada. Sim, isso é possível e é feito. Existe uma possibilidade da retomada das relações que você acredita que tinham sido cortadas para sempre pela morte. Há um perigo aqui, há um perigo contra o qual você deve estar atento. Por isso eu digo, não acho que o Burial será um bem completo, tanto quanto eu desejo a sua criação. Vejo que para muitos ele vai atuar de forma ruim. As pessoas encontrarão o que elas trazem, e a maioria não procura o bem, mas somente o que desejam para si. Agora o desejo das pessoas não é nem sempre será o mais alto ou o melhor. Pergunta: então você acha que nós tínhamos que pensar melhor a ideia? Mas ainda estabeleço o Burial. Meu caro amigo, que bobagem você fala. Você propõe largar a navegação porque você ouve sobre tempestades, rochas e areia movediças? Pergunta. Não. O que é necessário é reconhecer que a fronteira deve ser cruzada, e é importante, pelo menos, como cruzar o Atlântico. Mas isso não significa que é seguro. O que você parece esquecer é que
O Boreal, com todos os seus riscos, vai fazer o que é a coisa mais importante de todas. Ele vai praticamente abolir a concepção da morte, que agora prevalece no mundo. Você se tornou um mero materialista. Temos que romper o muro da matéria que está a sufocar as vossas almas, e o Boreal mostrará um caminho para a luz de fora, através de seu brilho. Isso é suficiente para justificar o enfrentamento de eventuais riscos, como o que eu descrevi. Sim, o ano novo estará com você em breve, e espero que não se feche, sem que seja feito um esforço sério para estabelecer o Boreal, do qual tenho escrito muito. Evite, tanto quanto possível, estas classes de quem eu escrevi. Confinei sua atenção e concentrei seus esforços sobre a verificação da continuidade da existência e a possibilidade de proteger as comunicações inconfundíveis daqueles que passaram além da fronteira. Agora adeus, Júlia. A porta aberta para o segredo aberto. A seguinte mensagem está impressa como foi recebida, com as observações interlocutórias pelo comunicador, entre parênteses. As declarações que são feitas são possíveis de averiguação, são as assertivas, mas as assertivas contidas nas mensagens certamente não são nem possíveis de serem sonhadas por minha pessoa. E mesmo nas cartas de Júlia, como poderá ser visto, eu que hesitei em publicá-las somente fazendo, mediante os protestos de 2 investigadores independentes, que, pela minha surpresa, a mensagem de Júlia traz o que eles consideram como uma verdade indubitável. 14 de março de 1897. Meu mais caro amigo, eu estou muito ansioso para dar-lhe a mensagem que lhe falei quando escrevi pela última vez. Estamos muito interessados nas recentes manifestações das aparições que você tem tanto para contar ou ouvir. Mas não estamos satisfeitos com qualquer um deles. Onde ocorre, eles são tão irregulares e incertos que se tornam praticamente inúteis. O que se quer? Agora o que queremos provar é que, quando você se conforma com as leis que regem a fronteira, não há motivo para que não tivesse aparições tão regularmente e tão certamente, como se você tem a luz quando acende o fósforo, porque, como você sabe, as aparições estão lá o tempo todo, só que eles não aparecem. Isso não é nada, mas uma diferença do foco do olho. Enquanto você tiver um foco ajustado para ver somente as coisas materiais, você só poderá ver as coisas materiais, mas quando você for capaz de ajustar o seu foco quando desejar, você será capaz de ver o que há para ser visto. E com tanta certeza quanto o astrônomo que vê as estrelas invisíveis através do telescópio. À medida que os mundos espirituais estão espalhados, cheios de mundos e suspeitos, então tudo está cheio de seres que são tão reais quanto as estrelas menores ou mais distantes. Quando você olha para as estrelas no brilho do meio-dia, elas não são vistas, mas elas estão lá o tempo todo. E assim é com as massas da humanidade. Estamos todos em torno de você, sem que você veja ou sinta nossa presença. Eu não estou certo de que, como regra, para a massa de seres humanos não é melhor que eles não vejam mesmo. Um marinheiro que navega pelas constelações familiares pode perder o seu caminho se as estrelas invisíveis escuras reveladas pelo telescópio de repente estivessem igualmente visíveis a ele como as outras, para ver o invisível à vontade. Tudo o que desejamos é que aqueles de vocês capazes de ver o que ninguém mais vê a olho nu, faça isso como desejarem. Eu não sei se você sempre irá possuir esta consciência já existente, por assim dizer, sob uma supervisão perpétua. Os seres que você vai ver quando seus olhos estiverem ajustados para o além da fronteira estão longe de ser agradáveis, nem são sempre calculados para ajudá-lo a ter uma vida mais elevada. Essas coisas existem em ambos os lados, e você pode dizer, onde a ignorância é a felicidade e é uma loucura ser sábio. Mas são os que estão com você de que todos aqueles que estão contra você. E a abertura do novo panorama não irá enfraquecer, mas fortalecer. Isto tudo se você for forte e não temer. Ondas que submergem o Timores são bravos ajudantes. E na região limítrofe existem muitas ondas. Pergunta: mas qual é a mensagem? O sexto sentido. Bem, não seja impaciente. O que tenho a dizer é que todos aqueles que realmente desejam ter o sexto sentido, ou que vocês assim o chamam,
Para poderem ver que desejariam ver o mundo que está escondido de vocês, é necessário aprender a se adaptar às leis da região em que pretendem penetrar. Pergunta: todos podem? Resposta: sim, isso é uma potencialidade da raça humana universal. Também não é apenas humano, muitos animais têm o olho aberto. Eles veem quando seus donos estão cegos. Mas você pode ver se você desejar, tudo recai sobre si mesmo. Pergunta: bem, diga-me como? Resposta: sim, é o rumo que estou tomando. O que você quer é uma prescrição, uma espécie de pílula alquimista para purgar fora a monotonia que escurece seu olho. Meu amigo, isso é impossível. Eu não tenho tal pílula. A estrada é aquela que deve ser percorrida. As lições devem ser aprendidas. As leis devem ser obedecidas. Isso não é a questão de prescrição, poção ou magia. Não há nenhum atalho para o sexto sentido. Pode haver algum parecido em magnetismo e hipnotismo. Mas isso não é tudo. O que eu quero dizer? O que é possível é que cada criança do homem se torne o que você chama de clarividente. Ou seja, qualquer um pode ter o poder de ver e ouvir. Então, claramente, como se vê e ouve coisas materiais, as formas invisíveis e as vozes que o cercam. Deve estar sob controle. O poder é aquele que deveria estar sob controle. Só haverá dano se você não pudesse fechar o olho clarividente, quanto desejasse. Imagine o prejuízo que aconteceria se, quando a vida e a morte agarrassem uma concentração absoluta de todas as faculdades sujeitas a você. Se no momento supremo você visse toda a fantasmagoria além da fronteira passar diante de um ponto de atenção exclusiva. Se você não puder controlar o seu sexto sentido, seria melhor não tê-lo adquirido. Melhor ficar sem ele do que ser controlado por ele. Você deve tê-lo sob controle quando precisar dele. Como você tem o seu microscópio ou o seu telescópio. Mas pense que é melhor não ter, principalmente se for obrigatoriamente condenado a isso por outra vontade que não a sua. O homem deve ser sempre capitão ou os seus sentidos, especialmente no sexto sentido, como vocês no meio, o invisível. 15 de março de 1897. Agora deixe-me começar por afirmar de uma vez por todas que as coisas secretas do mundo são aquelas que são as mais comuns, a mais universal e a mais importante. As coisas que não vistas são eternas. As forças secretas do que você chama de natureza material, tais como gravitação, calor, eletricidade, éter, tudo isso é invisível e ainda é universal. Assim são as entidades espirituais que estão ao seu redor e que você pode demonstrar a existência por um meio infalível. Como essas outras coisas invisíveis que são demonstradas e não podem ser vistas. Os 3 requisitos. Mas, como em qualquer pesquisa, você deve equipar-se com ferramentas e instrumentos. Então, para isto é necessário que você esteja equipado com as coisas necessárias. A primeira indispensável é que você deve ter o coração de uma criança pequena. Não existe alguém que vai entrar no reino que não tenha o coração de uma criança. Isso não significa que ele deve ser ignorante, mas que deve sempre estar simples e deve sempre pensar primeiro no que ele percebe, nem sempre em si mesmo. A intensa autoconsciência da idade, o constante questionamento sobre como isso ou aquilo afetará a si mesmo, e não apenas sobre o que é ser, vai trazer estragos com a chance de seu sucesso. Quando tiver determinado a abordar o fenômeno, ou como quiser chamar, de um espírito de uma criança, você tem o primeiro passo para o desejo. O segundo não é diferente. Você não deve apenas ter o coração de uma criança, mas você deve ter a razão afiada e bom senso de um homem. Há abundância de ilusões e existem muitas armadilhas. Você precisa de todas as suas faculdades mentais. Seja vigilante, aceite tudo como uma criança, mas examine e teste cada coisa que um homem faz, sem preconceitos e sem parcialidade. E o terceiro requisito é a paciência. Não pode ser alcançado sem tempo e paciência, mas você tem o coração de uma criança pequena. A mente do homem é a paciência que, sendo alimentada pela esperança, não cansa. Você terá os 3 elementos essenciais. O motivo do amor. A outra coisa que eu poderia ter mencionado, e é isso que se encontra por dentro e por fora e ao seu redor, é amor. Você não entra nessa missão. Se você não entra nessa missão motivado pelo amor, não diga que você não terá sucesso. Se as leis forem seguidas, você irá.
mas fará toda a diferença para os seus resultados relativos ao conforto e à paz que você terá. Para alcançá-lo, se você perseguir a investigação por um motivo de amor e não por um simples fria curiosidade, o verdadeiro amor é bom, mas você descobrirá que quando amar a verdade abstrata, isso irá adicionar um anseio de comunhão com outros espíritos que estão deste lado. Então a dupla corrente se faz mais potente e seus resultados serão melhores. Você pode cultivar flores nos trópicos ou nas regiões árticas, mas as flores são mais brilhantes e mais facilmente cultivadas nos trópicos do que na neve. E em todas as coisas espirituais, a temperatura depende do amor. Condições físicas. E agora, depois de ter falado das qualificações mentais, deixe-me falar do lado físico. Quando você estiver trabalhando na investigação, você pode não estar em boa saúde. Você pode ter sucesso. Não bastante, mas as chances são fortemente contra o doente ou os enfermos. E nesta, como em todas as atividades que requer atenção, energia de espírito e coragem, o investigador melhor equipado pode ficar paralisado por uma doença física. O que tenho a dizer sobre este assunto não é nada novo. Pratique as leis da saúde. Levante, lave-se, torne-se limpo. Enquanto muitos santos sujos tiveram visões, eles teriam tido uma visão mais clara se tivessem suas peles ruins limpas. Faça exercício, não viva para comer, mas como para viver. Não, eu não faço nenhuma restrição quanto à dieta. As melhores práticas fazem você mais eficiente. Existe apenas uma regra sobre a comida e a bebida, então use-as. Pergunta: então você não insiste em vegetais? Resposta: não, eu não acho que para o propósito que tenho em vista seja bom insistir nessa dieta vegetariana. Se você tivesse sido sempre um vegetariano, seria diferente. Pode ser e possivelmente será melhor para você. Mas para você e todos aqueles que estão acostumados a uma dieta mista, para se tornar vegetarianos, assim de serem melhores videntes, não era sábio. Não seria sábio. Sua saúde sofreria tanto no período em que você estivesse adaptando-se à nova dieta, que a perda seria maior do que o ganho. E no mesmo princípio, não acho que para as pessoas casadas haja qualquer dever de abstinência de união conjugal como condição de sucesso. Nunca se tem uma união sem amor, mas quando há amor perfeito e de perfeita união, há a abordagem mais próxima, a existência perfeita, que como um dos seus elementos tem um dom de clarividência. 17 de março de 1897. Vamos agora começar a parte mais essencial do que eu tenho a lhe dizer. O que eu disse é apenas a regra geral da vida e é tão útil para qualquer um como para o estudante psíquico. Para o estudante psíquico, tudo pode ser resumido em uma palavra, isto é, viva e ame. Agora a mensagem particular que eu tenho que dar em você, através de você, para os leitores da revista Bonderland, Fronteira, observação do receptor médio. Agora aqui eu posso também interromper o meu colaborador por dizer que eu não tenho nenhum vislumbre de uma ideia sobre o que ele vai dizer. Temos que ser muito céticos sobre isso. Eu claramente não acredito que será assim, fácil ou certo. Como ela diz, para revelar o invisível, eu posso, é claro, está errado. Eu nunca pude esquecer que quando Júlia me contou sobre a escrita automática com pessoas vivas, eu era tão cético. Porém, ela estava certa, então ela pode estar agora também. Mas as probabilidades parecem ser muito pesadas contra ela. Eu espero que eu possa estar errado. Mas se alguma coisa for dada a mim que corresponda a um anúncio abrangente com a qual esta mensagem foi iniciada, acho que é justo registrar o fato de que minha mente fisicamente consciente está absolutamente em branco sobre o assunto. Eu não posso nem formar qualquer tipo de imaginação sobre o que ela vai dizer. Não, eu sei que é assim. Às vezes sou capaz de impressionar sua mente fisicamente consciente e consigo. Às vezes eu não posso, às vezes eu poderia, mas eu prefiro não fazer. Este é um dos últimos casos. Estar sozinho. Agora a primeira coisa a se ter é um lugar onde você possa estar sozinho. Entre no seu armário. Solidão e exclusão do mundo dos sentidos. É a primeira coisa. Quando fechar a porta, que fique sozinho um pouco. Um tempo. O tempo suficiente para permitir que as ondas de pensamento do mundo diminuam. Às vezes você pode ficar quieto e passivo por poucos minutos, mas em outros momentos você não pode recuperar o clima tranquilo por algum tempo. Quando você estiver prestes a conferir esta mensagem, você deve estar em paz.
Quando você estiver em um turbilhão ou estão com um humor amargo, quando a mente continuar rangendo e rodando como uma roda que não está lubrificada, não tente. Mas quando sua saúde estiver boa, quando sua mente estiver calma, seu humor bastante sereno e feliz, em seguida entre em seu armário e feche a porta. Pergunte: e fechar as persianas? Resposta: você não precisa escurecer o quarto, a menos que a visão do conteúdo à vista da janela distraia a mente e reduza a atenção concentrada. Mas é provável que, a princípio, se você não estiver muito tranquilo, numa sala sombreada seria melhor. Esteja em silêncio. Quando você estiver sozinho, sossegado, a porta estiver trancada, de modo que ninguém possa perturbá-lo, sente-se e fique tão confortável quanto possível. Se pensar em qualquer desconforto físico ou qualquer coisa que possa ligá-lo ao corpo. Pergunta: sentar-se, não ajoelhar? Resposta: eu não recomendo que você se ajoelhe. A postura não é conveniente por muito tempo, e qualquer postura que faça você se lembrar do que é uma postura está errado. O que você tem a fazer é evitar lembrete dos outros sentidos de sua existência. Pergunta: por que não se deitar? Resposta: eu não aconselho você a se deitar, porque sugere sono, e eu não desejo confundir a revelação do invisível com as visões do Senhor, do sonhador. Sente-se, portanto, tão confortável quanto possível, e também tanto quanto possível evite tudo o que faz lembrar de seu corpo. Objeção pelo receptor médio. Agora aqui eu interrompo novamente para dizer que parece como se ela estivesse prestes a recomendar algum tipo de auto-hipnótico. Alguns que admiram o faquir com uma ponta de seu nariz ou algo semelhante, que eu não gosto, e tanto quanto eu tenho uma opinião formada ou um preconceito, eu não acredito. Até agora tudo que ela disse parece prático, bastante simples, mas, bem, agora eu vou deixá-la continuar. Uma repreensão bem merecida. Que impaciente e descrente você é. O que você gosta ou não gosta não importa muito, não é? O que você quer saber são as leis pelas quais você deve respeitar se você quiser evitar o fracasso. As marés são frequentemente muito inconvenientes, mas o marinheiro sabe não luta contra as marés. Escute, eu não estou desperdiçando seu tempo. Eu tenho isto a dizer-lhe, e se você fizer segundo o meu comando, terá os resultados. Senão, não há compulsão. Você deseja me ver, por exemplo, e me ouvir, em vez de simplesmente ler o que eu escrevo. Você vai ver e ouvir tocar-me se você obedecer às minhas instruções. Não me interrompa com seus gostos e antipatias, que afinal não são importantes. Uma interrupção. Quando você está sozinho no quarto escurecido, é melhor experimentar uma sombra primeiro. Logo você deve fazer isso. A escrita se interrompeu. Depois, em outra, a caligrafia retornou. O bom anjo de orientação virá novamente. E você será informado sobre tudo. Neste momento você deve parar, mas não agora. Deixe para lá. Março 18 de 1897. Lamento muito que eu tenha que ter deixado você ontem, mas houve um apelo urgente para mim em outro lugar. Então eu tive que ir, mas agora eu estou com você de novo. Vou retomar de onde parei. A primeira coisa a ser feita, se você tem seus olhos abertos para ver os invisíveis que o cercam, é estar muito calmo. Como eu disse, não faça nenhum esforço, fique quieto e espere. Você precisa ser muito passivo, de modo a deixar o outro mundo exterior atingir o domínio sobre você e o mundo terreno dentro e em torno de você. Como proceder? Então, quando você estiver quieto, passivo, feche os olhos e pense na pessoa que deseja ver. Se é um amigo, ainda vive no corpo, irá ajudá-lo. Se ao mesmo tempo, embora isso não seja essencial, ele ou ela também deve estar passivo e sozinho. Quando você tem dois espíritos de acordo, ambos buscando a mesma coisa, as dificuldades são menores, mas você deve estar de acordo. É preciso desejar manifestar-se, o outro a se manifestar também, e durante a reclusão não mudarem as partes. Feche os olhos e na abstenção do exterior, imagine tão silenciosa e distintamente quanto possível o seu amigo. Se ele vier até você, pense nele constantemente, concentrando seu pensamento sobre ele e nele sozinho. Pense nele em detalhes, faça uma imagem de pensamento dele, como se estivesse realmente criando. E o tempo todo o seu coração e alma saem em um desejo constante para vê-lo. Ao mesmo tempo, deixe ele, onde quer que ele esteja, está também sozinho, sentado com os olhos fechados, disposto de forma constante para chegar até você onde quer que se encontrem.
Deixe-o, por sua vez, pensar em alguma mensagem sincera e simples para você. Deixe-o falar em sua língua, não em voz alta, mas com confiança silenciosa e fervorosa que você vai ouvir. Deixe-o repetir calmamente com o desejo de que você entenda isso. Isso é tudo. Uma promessa. Se você ou qualquer um que esteja em sintonia fizerem isso, farão de forma constante no Espírito certo. Vocês serão capazes de ver uns aos outros e ouvirem os outros falarem. Não será feito em um dia, exceto em videntes raros que estão em sintonia absoluta. Mas se você experimentar, você vai ver que eu tenho falado a verdade. Assim como você fez sobre a escrita automática para as pessoas, com as pessoas vivas, e isso requer um maior esforço do que o outro. Não há dificuldades, mas terá que excluir a pressa perturbadora. Fique sozinho em silêncio em uma posição receptiva, e você será capaz de verificar o que eu digo. Pergunta: quanto tempo deve continuar essa abstração, e quantas vezes ele deve ser julgado antes que haja qualquer esperança razoável de sucesso? Resposta: tudo depende da natureza da pessoa e da capacidade que ela possa desenvolver em distrair a sua atenção das coisas do seu mundo. Como você sabe, faz parte do seu conhecimento o conhecimento de que o duplo etérico veio em resposta aos pedidos, tanto a partir do sono quanto daqueles que estão acordados, sem qualquer abstração de íon. Mas no início existe a possibilidade de que o esforço em comum possa por si só distrair. Você vai pensar tanto nesse esforço que não vai conseguir pensar no amigo. Nunca force as coisas. Não há nenhuma regra rígida. Devo dizer que a melhor regra é não forçar as coisas. Se você se cansar em 5 minutos, então pare. Se você conseguir manter-se atento, tranquilo e concentrado por um período mais longo, então continue. Mas lembre-se, a sensação de tensão é ruim. Não deve haver qualquer tipo de tensão. Não deve haver nenhum esforço físico, apenas prontidão passiva para ver. Não cometa o erro de imaginar que a intensidade da tensão, assim como a vontade muscular mental, é o desejado. É o inverso disso. Permaneça tranquilo ou se assista. Você deve ser guiado por suas próprias experiências. Se você sofrer de qualquer forma, deixe então. Se distrair seus pensamentos a partir do seu trabalho diário, não continue. Mas se você adquirir esse poder e estiver sob seu controle como uma posse constante para você, não a perderá mais. A não ser, é claro, caso ocorra uma falha mental. Mas isso não é o que as pessoas esperam. Pergunta: mas isso não é só um esforço sustentado da imaginação? Existe uma objetividade na imagem assim criada no escuro? O formulário não subjetivo. Resposta: formulário não subjetivo. O que é a imaginação? Pergunta: se você vê apenas o que você quis ver, sua objeção será atrevida. Seria atrevida. Mas se estiver imaginando o seu amigo em um terno cinza, ele deveria aparecer para você em um marrom. Ou se a imagem que você imaginou deveria falar, dizendo o que você não sabia, mas o que o seu amigo estava dizendo a você naquele momento, seria apenas imaginação? Não, o que eu disse é verdade. Você pode garantir a presença viva do amigo com quem você está em estreita harmonia se você adotar estas regras simples. Pergunta: eu imagino? Resposta: eles são tão simples que você não gosta deles, eu vejo. Você preferia algo mais mágico, algo de forma diferente. Mas não há necessidade para esses invólucros. A simples verdade é que todos vocês têm a capacidade de fazer isso, se usar suas almas em vez de estarem imersos em seus corpos materiais. Pergunta: mas será que a imagem não é uma mera visão clarividente vista com os olhos fechados? Resposta: porém, uma realidade tangível. Em primeiro lugar, como regra, será assim, mas depois de um tempo que você, ou pelo menos alguém de vocês, será capaz de materializar isso suficiente para que seja visível ao olho nu em pleno dia. Alguns não conseguirão perceber de forma visível, audível e palpável, não conseguirão estar conscientes de sua presença. Pergunta: então essa mesma regra é válida aos espíritos desencarnados? Resposta: sim, há
Sim, mas há algumas diferenças. Com o desencarnado, por exemplo, você não pode, por assim dizer, verificar a precisão do sentido psíquico pelas impressões das coisas materiais e a consciência física. É por isso que é melhor começar com o espírito do encarnado, mas espírito é espírito em todos os lugares. E o acidente de sua encarnação não o torna mais fácil ou mais difícil para se comunicar. A herança negligenciada. Meu amigo, como eu gostaria que você abrisse seus olhos e visse, você está vivendo em uma célula enquanto pode sair e atingir todo mundo. Contudo, que eu vagamente me esforço em descrever a você, porque ainda vive apenas nos sentidos materiais, porque quando pode desafiar o tempo e o espaço e viver em qualquer um dos seus amigos, com qualquer um dos seus amigos, não importa o quão longe você possa estar dele, você vive, pensa e age como se estivesse confinado à cela estreita, delimitada por sua consciência física, ali que precisa é estar sozinho, para ficar em silêncio e passivo. É claro que você não deve imaginar que todo esse mundo invisível dos espíritos que agora está se abrindo diante de você poderá tomar posse em pouco tempo. Há muitas coisas a serem aprendidas, muitas etapas a serem realizadas, mas faça acontecer. Você sabe, com essa realidade do duplo, que se apresenta como presente no vento, onde quer que seja, isto é para você um sinal e uma promessa de possibilidade do mundo a fazer algum sentido, e não só um calabouço comparado com a imensidão de possibilidades do espírito. Cartas de Julho, uma narrativa pessoal, William Thomas Steele, de Chicago, 1917.